inicial. Presidente, um bom dia. Bom dia, um grande abraço a todos, a ti, Léo, pela iniciativa que tomaste junto com o ramo, setor hoje extremamente importante, transporte, setor transporte. Eu tenho alguns pontos fundamentais que eu quero levantar para poder fazer parte dessa análise que vocês vão fazer, esses depoimentos que vamos ocorrer, que as lives são as formas de comunicação, de aproximação, já que o distanciamento é necessário do ponto de vista físico, mas nós nos aproximamos pela nova tecnologia e estamos nos acostumando, eu a menos, que nós somos de uma geração que não nos pertence. O meu neto de 12 anos diz, Virgílio, não é assim que tu tem que fazer assim, Virgílio. Então, meu professor lá em casa é o neto de 12 anos, que não quer mais aula presencial, não, ele quer aula só por computador. Mas o primeiro ponto, eu acho, me permite, saudando em nome de todos os nossos cooperativas de transporte, principalmente de carga, em nome do Adelar, que é presidente da Central, e do Bresolim, que é nosso diretor, com muita honra, participando sempre com todas as oportunidades e sugestões e ideias para o crescimento desse setor. Quero saudar vocês dizendo, em primeiro lugar, o primeiro ponto, eu acho que o ramo transporte deve descobrir cada vez mais as formas de integração e de intercooperação que possam existir, principalmente com o setor agrário, porque eu estava lendo um relatório do Minas Gerais, que é uma das áreas que estão relativamente integradas, ao menos no transporte urbano, que apenas 20% das cooperativas participariam, em alguns estados, no transporte de produtos cooperativos. Eu não sei exatamente qual seria o percentual aqui do Rio Grande do Sul, talvez onde o senhor saiba. Mas esse é o primeiro ponto. O cooperativo de transporte vai crescer, isso verifiquei em outros países, notadamente quando estava estudando na Alemanha, nenhuma cooperativa agropecuária tinha frota de veículos, não tinha. Ela trabalhava frota de cooperativa de transportes. Era uma regra fundamental. Então, agora recebemos 2 trabalhos acadêmicos de alunos de Tapejara, tua região aí, Bresolim, que fizeram um trabalho que as cooperativas agrícolas, que são 4 lá da região, deviam terceirizar o ramo de transporte para empresas. E a palavra não consta cooperativas. Eu mandei o trabalho de volta, falei com o diretor da escola e digo, esse trabalho não será publicado. Esses 2 trabalhos não serão publicados porque não falou da integração com a empresa cooperativa. Nós temos sempre de desenvolver a integração com cooperativas e cooperativas. E os alemães chamavam isso, uma coisa muito interessante, ninguém de vocês talvez entenda a palavra, mas vou dizê-la, o Adelar vai entendê-la. Cooperação Durchgenossenschaften, cooperação através de cooperativas, né? Não é terceirizando os serviços para qualquer um, não, é cooperar, trabalhar unidos através por cooperativas, por outras cooperativas do setor. Então, o ramo agropecuário, que tem ainda muitas cooperativas, enormes frotas, e estão se desfazendo das frotas, nesse momento, várias cooperativas, eu tenho notícia, é importante vocês fazerem essa carimbagem agora e garimpar isso e estarem juntos com o setor agropecuário para que, quando querem terceirizar a frota de caminhões, inclusive, talvez, favorecer até compra de caminhões das cooperativas agropecuárias para favorecer os seus associados, um mecanismo de financiamento que possa existir, mas esta é a regra que está ocorrendo. A terceirização do transporte nas cooperativas agropecuárias é o tema de casa que eles estão levantando hoje em todos os estados, principalmente no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que é uma questão que eu quero chamar muita atenção nesse momento, que é a grande oportunidade. O crescimento do setor transporte para transporte de carga está poder trabalhar, não 20% no setor, mas chegar a 80%, 90% de transporte de toda a carga de cooperativas agropecuárias. E essas cargas são muito pesadas, são muito fortes. Me lembro da velha Central-Sul,
que só numa arrancada comprou 102 carretas de uma só vez para uma cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul. E essas carretas, evidentemente, não sei se essa cooperativa, não quero citar o nome também, se continua ainda com frota própria, mas veja bem a importância que tem vocês estarem juntos com as cooperativas agropecuárias. E isso tem muito a ver com a intercooperação, né? Alguém queria uma observação? Não. Então, a intercooperação se dá, muitas vezes, ela não avança, porque há uma certa resistência dos colaboradores das cooperativas, né? Tanto nas agropecuárias, como toda cooperativa, e eventualmente também na vossa cooperativa, por não compreenderem, ou tem até certo temor de que possam perder os seus locais de trabalho. É o contrário, gente. Quando uma cooperativa se une a outra, ela aumenta o potencial de capacitação de mais contratação de colaboradores. É o inverso que se dá pela integração cooperativa, que se fortalece. Nós temos casos presentes de integração de uma cooperativa, várias cooperativas, 2 agropecuárias, eu tenho inúmeros exemplos, que o número de empregados subiu até 50% a mais. Então, temos que afastar dos nossos empregados esse risco. As administrações superiores, os nossos dirigentes, às vezes pensam, bom, mas posso confiar na outra cooperativa para fazer isso? É um elemento fundamental a confiabilidade no processo cooperativo. Evidentemente, tendo em vista sempre os interesses maiores dos seus sócios. Eles vão ter que colaborar. E o terceiro ponto, às vezes os associados, os vossos caminhoneiros, não entendem a importância dessa integração e, às vezes, uma cooperativa quer reformar o estatuto para fazer essa adaptação de integração maior, muitos sócios reagem. Tivemos recentemente uma cooperação entre a Sarandi, a Cotrissal, e lá da tua região, Rosoli, a cooperativa 3 de Maio, e fizeram uma integração muito forte e houve resistência muito dos próprios sócios, mas aí 90% dos sócios aprovaram, mas 10% não disseram sim para essa integração. Então, esse é um aspecto também que temos que estar sempre atentos. Pós-pandemia, nós nos perguntamos o que temos que fazer. É mais fácil ou vai ser mais difícil para as cooperativas de transporte? Eu acho que a pós-pandemia está exigindo muita mobilidade. O que mais se enxerga é caminhões na estrada. O movimento vai ser muito grande. Vocês, presidentes, querem exatamente uma integração maior, um crescimento maior das nossas cooperativas, e os associados querem a mesma coisa. E o Sescop está aí para compreender essa forma de integração e ser grande colaborador. E propuseram para nós uma novidade pela Central, que seria a Escola de Formação de Motoristas, sobre as quais gostaríamos depois de ter uma conversa com o Bresolim e o colega Adelar, porque estamos fechando o orçamento para o ano que vem. Então, tudo que não se projeta agora para o ano que vem, até setembro do ano que vem, não poderá ser executado. E aí houve várias propostas, temos que nos afinar nisso, e o Sescop quer ser parceiro, e a OSERGS também, nesse projeto de excelente integração. Vocês vão formar e qualificar melhor os seus associados, né? Com cursos de recuperação, de reciclagem e outros de qualificação mesmo para a modernidade do transporte hoje. Então, sejam bem-vindos nesse... Muito de dizer a vocês que a primeira cooperativa do mundo que existiu foi nada mais, nada menos aonde? A primeira cooperativa... Estão ouvindo? Sim. A primeira cooperativa do mundo que surgiu dentro do transporte foi nas reduções jesuíticas dos índios guaranis, em 1626, quando uma carga de charque fora transportada pelo Rio Paraguai até Rio Grande e a Rio Grande até a Espanha, levando um navio inteiro de charque. Como o navio foi sequestrado pelos bandeirantes de São Paulo e mataram os transportadores, um grupo de índios, 2 padres jesuítas,
e mais o pessoal que entendia a navegação foram trucidados e a carga foi sequestrada. E aí a ordem jesuítica determinou que 2 leigos engenheiros viessem à redução jesuítica e fizessem navios próprios. E fizeram fortes navegações. Então, uma das primeiras cooperativas de transporte que se criou, ao mesmo tempo com outros tipos de cooperativas lá da redução jesuítica, é a cooperativa chamada Cooperativa das Navegadores, da navegação. Fizeram um navio forte e fretaram bem, com segurança, os navios e levaram inúmeros transportes pelo navio e internamente também o transporte entre as 30 reduções jesuíticas, através de posso chamar hoje uma cooperativa de transportadores. Então, vocês nasceram há 400 anos atrás, né? E, evidentemente, vão dizer, nós aprendemos dos manuais que foram os princípios de Rochdale. Rochdale reconheceu essa experiência do cooperativismo da América Latina, que existia antes. Pena que foi destruída, mas ela criou o princípio basilar do cooperativismo. O livro está escrito, está pronto, o Sescop divulga de forma gratuita. Faço questão, não porque eu ter escrito, mas porque ele está escrito e gostaria que os senhores tivessem conhecimento, e quem quiser, faça um e-mail para nós, eu mandei um para cada cooperativa, mas se tiver mais interessados, por favor, peçam aí ao Sescop que ele vai distribuí-lo, porque ele realmente prevê também uma cooperativa de transporte de navegadores. Havia o único meio de comunicação era a navegação pelo Rio Uruguai, fundamentalmente do Rio Uruguai até o mar, do mar até a Europa. E os espanhóis foram os grandes consumidores de produtos de toda a Europa, Itália principalmente, nas obras artísticas. Recentemente, estivemos na Califórnia, onde os senhores também devem ter estado juntos. Na Califórnia tem uma igreja igualzinha como a de São Miguel das Missões, onde encontramos as mesmas estátuas que foram produzidas pelos índios guaranis. E, evidentemente, em 1756, terminaram, os padres jesuítas foram expulsos, a maioria fugiu para o México, e do México foram para a fronteira oeste dos Estados Unidos, colonizando a Califórnia. E lá na Califórnia tem essas mesmas igrejas que foram constituídas. Parabéns pelo evento, sucesso e felicidade a todos, e vamos pensar. Fundamentalmente, pós-pandemia, é a integração cooperativa, principalmente com o setor agropecuário. Um abraço. Obrigado, presidente, pelas palavras. Aproveito para dizer também que nós temos participantes, além das nossas cooperativas gaúchas aqui, estamos com vários participantes de outros estados, então sejam todos muito bem-vindos. Com certeza nós vamos ter aí um debate sobre temas e assuntos que são aderentes às cooperativas do ramo transporte, então fiquem conosco acompanhando. Desde já agradeço pela participação de vocês. E agora eu quero aproveitar então e chamar o nosso diretor da OCERGS, o presidente da Cotraíbe, o seu Roberto Bresolim, direto de Ibiraiaras, né, doutor Roberto? Por gentileza, seja bem-vindo, a palavra está com você. Bom dia a todos, bom dia aos colegas, nosso presidente Virgílio, saudando ele, saúdo a todos os cooperativistas que nos acompanham nesse momento. E as palavras do professor Virgílio sobre a intercooperação foi conversado na semana passada numa live que participamos junto com as cooperativas do agro, e a gente enfatizou muito isso, né? E a gente falar de intercooperação, eu acredito que as cooperativas do ramo de transporte do Estado do Rio Grande do Sul, através da rede, eles têm um trabalho espetacular, né? A intercooperação entre o nosso ramo, que nos está nos trazendo para nós, como cooperativas singulares, um ganho de mercado, um ganho para o associado, trazendo muitas, até a própria fidelização do associado, depois que começou essa intercooperação entre o ramo. Então, a importância de intercooperar começou no ramo e hoje a gente está colhendo os frutos.
A gente aqui na nossa região, e eu acho que em todo o estado, a gente consegue se transformar em cooperativas competitivas com o mercado ali fora. Por quê? Porque estamos fornecendo os principais insumos para os nossos associados, os insumos que realmente impactam no dia a dia. E essa intercooperação e as compras em conjunto é que está alavancando nossas cooperativas. Nossas cooperativas hoje, eu acredito que vamos só crescer, como a nossa está crescendo, como as outras cooperativas do estado do ramo também estão crescendo. Então, isso é um grande ganho nosso, ganho da nosso ramo, ganho das nossas cooperativas, que hoje os nossos associados cada dia mais estão fidelizados e com espírito de cooperativismo, que essa é a nossa missão como gestores, cada dia agregar mais valores e mais renda para o nosso associado. E aí vem as outras intercooperações. Hoje, eu acredito que o ramo de transporte, 90% dele está em intercooperação com o ramo de crédito. Todas as nossas cooperativas estão associadas às cooperativas de crédito. Então, é um passo gigante, né, para essa nossa intercooperação e os nossos ganhos e a nossa confiabilidade. E aí, chegamos ao ramo. Realmente, cada região tem as suas peculiaridades. As nossas regiões, aqui, nordeste do estado, dá para se falar um pouquinho mais, que ainda isso é muito tímido a nossa intercooperação. Porque as cooperativas, por terem muitas delas fechado as portas aqui na nossa região, então se criou um clima, como disse o presidente Egídio da Majestade, naquele dia, no dia 23, que tivemos a live, se perdeu muito o crédito de cooperativa. Então, as próprias cooperativas não confiam umas nas outras, porque as cooperativas querem. Em vez, é como o professor Virgílio diz, nós temos que lutar e nós vamos buscar o nosso espaço nesse mercado. E essa é uma obrigação, eu como diretor, o Adelar como presidente da rede, aos outros presidentes de cooperativa que estão nos assistindo, em buscar esse espaço junto às cooperativas regionais da sua região. Visitar, nós temos que visitar e dar cara para bater, porque hoje eu vejo a gestão do gestor da cooperativa, o trabalho dele não é mais só cuidar o associado, ele tem que cuidar o seu tomador do seu serviço. Então, o trabalho do gestor hoje é tirar a bunda da cadeira, visitar a Majestade, visitar as cooperativas de cada uma da sua região e buscar essa intercooperação, apresentar, ter números. Nós tivemos a alegria semana passada do Márcio e a Tatiane apresentar os números da Cotraíbe, o trabalho que está sendo feito, o que nós temos que melhorar. Esse espaço também, que é o ramo de transporte, as cooperativas de transporte, também tem que abrir esse espaço para o SERGS fazer essa participação perante as suas cooperativas. Isto vai dar credibilidade. Dando credibilidade, ele vai ter mais segurança em fazer suas visitas nas co-irmãs do agronegócio. E, com certeza, isso vai alavancar, sim, o nosso sistema, o nosso ramo do transporte. E a gente também vê isso como um momento oportuno, muito oportuno, porque estamos vivendo um momento diferente, essa pandemia. Agora estamos aí enfrentando uma estiagem que acredita-se que nos próximos dias vai voltar à normalidade. Então, para nós, nossa região, que é muito focada para o agro, que basicamente é agro, isso é um impacto muito grande na economia. Mas nós, como gestores, não podemos, nós temos que lutar para que esse crescimento se torne cada vez maior. Então, a intercooperação com o agro já foi debatida, agora o professor Virgílio nos trouxe essa notícia que o agro também está pensando nisso, então é um momento oportuno para que nós, cooperativa de transporte, ficamos e fortalecemos a nossa intercooperação. O que eu posso dizer também sobre os ganhos da intercooperação? Hoje, a gente não precisa se fazer um estudo, mas a gente sabe, hoje só na compra do diesel, nós temos repassando um ganho para o associado
de 5% a 7%. Esse ganho ele está ganhando todos os dias. E no pneu chega a dar até 10%, que são os principais insumos que as cooperativas do transporte têm que fornecer aos seus associados. Isso é ganho, isso é capacidade de o associado melhorar seu caminhão, melhorar o seu potencial de trabalho. Isso está nos dando uma grande ganho no dia a dia. Isso é importante, gente. Eu, como diretor, como gestor aqui, tenho acompanhado também os outros ramos e cada vez nós vamos ser maiores. Se nós olharmos hoje o ramo do transporte, o ramo do transporte de Santa Catarina, nós somos pequenos perto deles. Então, aquelas 76 cooperativas, que 16 representam 81%, que são as cooperativas vinculadas à rede. Nós também temos que buscar esse outro potencial dessas cooperativas que estão extraviadas, mas que ainda não tem uma gestão, gente, focada para o crescimento. Então, esse também é um trabalho que o ramo de transportes, professor Virgílio, e ao SERDES tem que se preocupar em buscar essas cooperativas que estão dentro do nosso estado, ainda meio que sozinhas, né? E a gente até temos dificuldades. Vocês terem uma ideia, só para fazer o que eu estou dizendo, esses dias eu conversava com o diretor sindical, o IRNO. Gente, tem cooperativas que não... O IRNO, como diretor sindical, diretor da UCERT, ligando, pedindo para saber os dados, número de associados, número de colaboradores, eles não passam. Eles parecem que têm medo da nossa organização, sabe? E isso nos traz prejuízo para o nosso ramo. Mas eu acredito que nós temos que continuar buscando todos os dias essas cooperativas para que a nossa central, a nossa rede, né, se fortifique, seja cada vez mais eficiente. É o trabalho que o Adelar tem feito, a Letícia e todos nós que estamos juntos, temos que tirar o chapéu, né? E o projeto de intercooperação que o Adelar e a Etiane estão trabalhando junto à FETranscope, a compra de caminhões, isso vai dar um impacto muito grande no nosso ramo, gente. Aqui, os associados nossos têm nos procurado todos os dias, todo mundo quer participar dessa intercooperação, dessa situação nova que está sendo gerada por as nossas cooperativas. Então, dizer que o associado está com uma expectativa muito grande. E nós acreditamos nisso. Intercooperar faz parte das cooperativas, tem que estar na mente dos gestores, tem que estar na mente dos colaboradores e o trabalho tem que ser só feito junto com os associados. Leonardo, era isso que eu tinha para te dizer. E se você tiver alguma pergunta, depois a gente participa. Se puder responder, a gente responde. Seria isso, Leonardo. Obrigado, senhor Bresolim, pelas palavras. Então, agora nós vamos sair de Ibiraiaras e vamos agora viajar até Arroio do Meio, onde vamos conversar, então, com o seu Adelar, presidente da Rede Transporte, presidente da cooperativa Vale Log, né, conselheiro da OCERGS. E, seu Adelar, parabéns pela paisagem de fundo, aí está muito, muito bonito o cenário. Vi o senhor apreciando um mate aí com um cenário muito, muito bonito de fundo aí. Eu deixo a palavra com você aí. Um bom dia. Seu áudio está fechado, seu Adelar. Não estamos lhe ouvindo. Então tá bom. Bom Agora dia, sim. Leonardo. Bom dia. Você não veio de caminhão, viu? De Ibiraiaras para vir tão rápido para Arroio do Meio, não foi de caminhão dessa vez, viu? Verdade. Mas beleza, professor Virgílio, nosso patrão, Roberto Bresolim, parceiro, colega, membro do Conselho Administrativo da UCERGS, presidente da Cotraíbe, representando as mulheres dentro do cooperativismo. Bom dia, um abraço, presidente da Cooperlíquidos, né?
E um bom dia, um abraço à Amanda, se ela estiver presente por aí também. E também quero cumprimentar os demais que estão aqui presentes, aí do estado do Rio Grande do Sul, de outros estados. Sejam todos bem-vindos e sintam todo mundo sendo calorosamente abraçados, né? Como o Virgílio diz, nós temos que mudar agora. O Virgílio tem um pequeno professor agora que está educando ele também. Mas eu vou falar um pouco aí sobre a identidade cooperativista, como a gente também chama aí a educação cooperativista, né? Que isso, tudo que o presidente Virgílio falou aqui sobre intercooperação, o nosso amigo Roberto Brisolin também falou, né? Isso é fundamental no cooperativismo, né? Mas nós temos hoje, nós que somos dirigentes, diretores, presidente, nós temos uma missão muito grande para nós realmente conseguirmos transformar e melhorar as cooperativas de transportes. Nós temos que fazer um trabalho onde o cooperado realmente conheça e saiba o que é uma cooperativa. Isso é uma dificuldade que nós enfrentamos hoje dentro das cooperativas do transporte, não só aqui no Rio Grande do Sul, isso acontece a nível nacional, em outros estados também. Como eu represento as cooperativas aqui no Rio Grande do Sul, dentro da OCB, então a gente tem contato com outras cooperativas também. Isso é um grande problema que nós enfrentamos hoje. As cooperativas, elas têm que começar a trabalhar em cima da educação cooperativista. Nós temos que mostrar para o associado que não é o Adelar que é o dono da cooperativa, não é o Roberto que é o dono da cooperativa. Quem é o dono da cooperativa é o associado. Nós apenas estamos aqui representando as cooperativas como presidente, muitas vezes, como diretor comercial. Esse é o nosso papel aqui dentro, mas nós não somos os donos da cooperativa. E se vocês olharem os 7 princípios do cooperativismo, eu sempre brinco muitas vezes, né? Em 1800, lá na Inglaterra, eles já sabiam educação, formação e informação. Hoje ainda nós temos problema com isso aí. A questão da educação e informação dos cooperados. Então isso é fundamental, porque a partir do momento que nós temos o associado, que ele realmente sabe que ele é o dono da cooperativa, que ele está trabalhando para uma coisa que é dele, que não é dos outros, aí que começa a entrar a questão da intercooperação. Não existe intercooperação se você tem cooperativas que têm associados que não conseguem enxergar que a cooperativa é dele. Aquele associado que está dentro de uma cooperativa só pensando no momento. Eu vou lá porque tem um frete que me interessa e ponto, e acabou. Nós temos vários exemplos hoje, que nem o Virgílio falou. O agro tem muita intercooperação de uma cooperativa com a outra. Nós não precisamos inventar nada. Nós só precisamos copiar. Copiar o modelo que eles têm que deu certo. Nós estamos trabalhando, nós já avançamos muito dentro da rede com a questão da intercooperação. Nós estamos compartilhando o pátio de estacionamento. A gente está abastecendo uma cooperativa com a outra. Tá? A Valilog abastece lá na Coral, a Coral abastece na Valilog. Isso é intercooperação. Nós, cooperativas, nós estamos se fortalecendo uma com a outra. Em vez de nós dar dinheiro para outras empresas, outros postos, nós estamos fazendo isso entre nós mesmos. Quanto mais as cooperativas se juntarem, mais fortes elas vão ser e mais bem vistas nós vamos ser também. Então, isso é fundamental, a questão de nós conseguir trabalhar em cima do nosso associado, para que ele cada dia saiba mais o que é uma cooperativa e de quem que é a cooperativa. Nós temos hoje um programa aqui dentro da Valilog que se chama Integração. Toda semana nós chamamos os associados e motoristas, eles ficam durante o dia todo aqui dentro da Valilog, onde a gente explica todo
toda a conjuntura da cooperativa, desde logística, monitoramento, 7 princípios do cooperativismo, as regras, o estatuto, a parte financeira, a parte de peças, oficina, pneus, tudo nós temos hoje para oferecer para o nosso associado, né? Mas ele realmente tem que entender e saber da importância disso para a cooperativa e para ele. Esses fatores têm que ser importantes não só para o associado, esses fatores têm que ser importantes para a cooperativa também. Não existe uma cooperativa forte com sócios fracos. Também não existe sócio forte com uma cooperativa fraca. Então, isso é fundamental. E o que nós precisamos hoje? Profissionalizar as cooperativas e os cooperados. E qualificar. É um fator fundamental. E nós temos hoje programas oferecidos pelo sistema que muitas vezes não são usados. Nós temos vários cursos, por exemplo, hoje, o GDH, Gestão do Desenvolvimento Humano, oferecido pelo sistema. Nós temos o PDGC, Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas. Isso é fundamental. E isso nós, dirigentes, nós temos que trazer isso para dentro das cooperativas. Nós não podemos pensar em ter uma cooperativa, nós vamos fazer uma cooperativa para ter frete. O mercado não permite mais isso. Nós temos outro programa também, além do PDGC, tem o PGC, Programa de Acompanhamento da Gestão das Cooperativas. Isso é fundamental. E isso nós temos que trazer para dentro das cooperativas. Nós temos um outro programa aqui dentro, além do Integração, que não andou, não se desenvolveu esse ano por motivo do o Covid-19, né? Que é a Escola de Formação de Novos Motoristas. Nós temos uma careta aqui, uma careta que foi adquirida novinha, tá? Nós temos um contrato com a fábrica da Mercedes-Benz e com a concessionária Pomedil, de um cavalo, onde é que nós estamos trazendo jovens, principalmente jovens, tá? Para formar eles, para nós termos amanhã motoristas jovens e motoristas novos. Isso é um problema muito sério hoje. Em parceria com a Rede, a gente só não conseguiu fazer esse programa, essa escola funcionar por causa da dificuldade que a gente teve. Mas agora já está confirmada. Dia 7/12, nós vamos ter a primeira turma aqui dentro para formação de novos motoristas. Pessoas jovens que recém fizeram a carteira de motorista. A autoescola, vocês sabem, a autoescola ela faz o quê? Ela ensina o básico para o motorista fazer a carteira de habilitação. Mas ela não ensina a dirigir, ela não ensina a operar um caminhão, justamente caminhões hoje que a gente usa de grandes portes, que carregam muito peso. Então, nós vamos ter a parte teórica e a parte prática. Eles vão ficar na sala de aula, onde é que nós temos instrutores, psicóloga, onde vão mostrar como é que funciona e como é que faz. Isso é fundamental, porque o que acontece? Nós temos hoje no setor de transporte muita reclamação de falta de motorista. Muita reclamação no país inteiro, que faltam motoristas. Agora pergunto a vocês, aonde tem um lugar que faz formação de novos motoristas, onde se cria oportunidades? Porque a partir do momento que você forma um motorista, que você tem ele, que ele esteja apto realmente para você entregar um caminhão, você está dando uma oportunidade para um jovem começar a dirigir caminhão. Agora, se você conta na palma da mão, vai sobrar dedos. Onde é que tem escolas, onde é que tem cooperativas que formam novos motoristas? E isso é uma coisa que nós temos que copiar de quem? Do agro. O agro faz um trabalho muito forte, tanto a agroindústria como o agronegócio. O jovem dentro do campo. Quem é que está produzindo frango? Quem é que está produzindo suíno hoje? Nos interiores, nas granjas, nas propriedades? Os jovens estão muito inseridos nisso aí. Por quê? Porque existe um trabalho feito pelas cooperativas do agro. Isso nós também temos que trazer para dentro da cooperativa.
Se nós quisermos que nossas cooperativas cresçam, se nós quisermos fazer que as nossas cooperativas trabalhem no sistema de cooperação com cooperativas do agro. Não adianta o Roberto, o Adelar ir lá querer fazer intercooperação com uma cooperativa do agro para transportar milho, soja, para transportar leite, o que seja, se nós não temos o profissional que vai fazer esse trabalho. E se nós, para nós ter esse profissional, nós temos que investir, temos que qualificar. Isso é fundamental. Nenhuma cooperativa do agro vai nos dar serviço se nós não tivermos uma prestação de serviço de qualidade. Leonardo, eu acho que o meu tempo está se esgotando, tá? Espero ter ajudado a todos. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? A gente não pode se esquecer dos 7 princípios do cooperativismo, tá? Esses são fundamentais e eu acho que nós temos que usar um pouco a inteligência. Nós temos que mostrar que nós somos ou tão inteligente, o mais inteligente do que aqueles ingleses, aqueles europeus de 1844, quando começaram o cooperativismo na Europa e criaram os 7 princípios naquela época, né? Então, nós temos que saber fazer isso valer e fazer isso acontecer. Muito obrigado a todos. Imagina, nós que agradecemos, Adelar, pelas palavras, e de fato é um tema muito importante que se deve trabalhar na base, né, a questão dos princípios, da valorização dos nossos valores enquanto cooperativa, né, que justamente comunicam os nossos diferenciais frente aí às empresas de capital. Então é muito importante esse trabalho, muito bacana, que a cooperativa Vale Log, a Rede Transporte vem desenvolvendo nessa questão de trabalhar com essa questão da identidade cooperativista, dos princípios, dos valores, buscando esse engajamento junto com os cooperados. Muito obrigado, seu Adelar. Eu agora quero convidar, então, a Etiane Clavijo, a presidente da Cooperlictus, diretora financeira da Rede Transporte. Etiane, bom dia, seja bem-vinda ao nosso evento. A palavra está com você. Bom dia a todos. Bom dia, Leonardo, mais uma vez. Bom dia, presidente Virgílio, do sistema OCEGS. Bom dia, o Bresolim, né, presidente da Cotraíb também, e diretor aí do ramo transporte. Bom dia, nosso querido Adelar, meu professor, né, presidente da rede, presidente aí da Vale Log também. E bom dia, a doutora Amanda, né, que também está presente conosco aí, e os demais convidados. O nosso vice-presidente, Colodomir, também está participando com a gente aí. Bom dia, Colodomir, prazer te ver aqui com a gente, né, meu braço direito aí. Assim, agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês neste momento, né, aí no setor do ramo transporte. Fui convidada por está sempre participando aí com o pessoal. Eu queria contar um pouquinho da nossa história, tá? A Cooperlictus, ela é uma cooperativa de transportes de produtos químicos líquidos, que é o nosso carro-chefe. Nós iniciamos há 4 anos, né, nesse modelo cooperativo. Até então, nós éramos transportadores autônomos, né, pequenas empresas aí que trabalhávamos agregados a outras transportadoras. Então, aí no ano de 2016, eu estava fazendo uma faculdade de administração, ouvi uma professora falar sobre cooperativa, e na época nós estávamos enfrentando aí uma série de adversidades no ramo transporte, que cada ano parece que aparece uma surpresa nova, né? Então, ela falou de cooperativa e aquilo ficou dentro da minha mente. Pois é, como é que funciona uma cooperativa dessas de transportes aí, que a gente vê que são grandes, são gigantes, né? E fiquei muito curiosa. Então, nós nos reunimos, né? Um grupo de amigos se reuniu para falar sobre esse assunto. O Colodomir está aí presente, nosso vice-presidente. Parece que no primeiro momento que a gente se reuniu, a gente não tinha nem assunto para falar, porque a gente não dominava, né? Sobre a questão cooperativa.
Mas a gente foi buscando, fui orientado por um advogado na época para procurar o SERGS. E eu digo assim que o professor Virgílio está de parabéns aí pelo sistema também, que nos abriu as portas, nos receberam muito bem. A gente foi lá falar do nosso sonho, que a gente se reuniu e queria construir uma cooperativa de transporte de produto químico. Até então não se ouvia falar que tinha cooperativa de transporte de produto químico na região. Foi um desafio mesmo, né? Então hoje nós somos mesmo a primeira cooperativa de transporte de produtos químicos do sul do país. E a gente procurou o SERGS e eles nos receberam de braços abertos, nos abriram as portas, conhecemos o CESPOP, fizemos cursos para conselheiro fiscal, curso do conselho de administração, enfim, diversos cursos que foi nos abrindo as portas e nos mostrando o que é o sistema cooperativo. E a partir daí a gente se apaixonou por esse modelo. O modelo cooperativo, ele é um modelo de transporte, no caso, que eles não se veem como concorrentes, e sim como aliados. Isso me chamou muito a atenção. Então, hoje, tomei conhecimento também que aqui no Brasil, eu sou a única presidente mulher de cooperativa de transporte de carga, né? Fui muito bem recebida também em São Paulo. Murilo Karapetov também me abriu as portas lá, me levou para conhecer outras cooperativas do ramo de transporte de produto químico e combustível, onde eles tinham a certificação SASMAC, porque a gente não tinha conhecimento de que poderia fazer, né, numa cooperativa por causa do modelo diferente. Uma empresa auditada com auditoria do SASMAC, o SASMAC é um sistema de avaliação de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade. Ela avalia tudo isso dentro de uma empresa, porque o transporte de produto químico ele é muito específico, né, nessa área e também corre muito risco. Então a gente uniu, sabe, os cursos que a gente foi fazendo na OSEG, o conhecimento que a gente foi adquirindo. Seu Adelar foi um dos primeiros, né, que eu fui apresentada pela Tatiana ali do monitoramento também, sempre muito presente, nos orientando tudo que deveríamos fazer, como deveríamos fazer, da melhor forma, né, para que a nossa cooperativa fosse um modelo sustentável. Então, a gente foi visitando as cooperativas e essa questão ali que o Bresolim falava sobre a intercooperação, isso eu senti desde o início, porque nós temos hoje 4 anos de vida e 3 anos e meio de operação. Nesses 3 anos e meio de operação, o primeiro ano nós trabalhávamos apenas como transporte de combustíveis, onde a gente ainda não tinha certificação da ABIQUIM, que é a certificação do SASMAC, que é a liberação para trabalhar com indústria. Né? Eu vou falar um pouquinho do nosso tipo de equipamento hoje, só para vocês terem um pouquinho de noção quais são os equipamentos que nós trabalhamos. Então, nós trabalhamos com carga líquidas químicas. Os equipamentos são inox, capacitados, licenciados, utilizados em operações de granéis líquidos químicos, produtos perigosos, combustíveis, solventes, QAV, Jet A1, metanol, biocombustíveis, glicerinas e demais derivados de produtos químicos claros. Então, nossa frota é 100% própria, todos os veículos possuem o registro RNTRC da NTT da cooperativa, então todos eles são frota própria. Idade média dos veículos, a gente cuida muito isso por causa da manutenção, né, dos equipamentos, são 5 anos, são monitorados com telemetria 24 horas, tem uma gestão de carga online, onde o próprio cliente pode acessar e ver onde está o caminhão, então é just in time, sabendo em tempo real quanto tempo falta para entregar o seu produto, né? Atualmente somos 53 veículos da frota carga química, né? E somos 20 siders hoje operando. Então, a gente viu que depois que a gente começou a trabalhar, surgiu oportunidades de novos negócios, como a abertura do transporte de sider. Hoje nós temos, então, a certificação do SASMAC e as licenças que nós temos é a IBAMA, a FEPAM, o IAP do Paraná, a IMA de Santa Catarina, a LETPP de São Paulo, licença da Polícia Rodoviária Federal
licença da Polícia Civil, Anvisa, seguros RC-TRC, com a seguradora Valérios, né, com a corretora Valérios, que também está dentro da rede, né, que é a que nos assessorou nesse sentido também, o seguro ambiental, AIG, o seguro RCF, que é o seguro contra terceiro, também tem, com a MAFRE, e as associações OSERGS, SESCOP, SETSERGS nos apoia também, ali o Gilberto Cheiran, com relação a todo o treinamento de transporte de produto químico, né? Nós fizemos parte hoje da Rede Transportes, onde o seu Adelar é presidente. Fizemos parte também da FETranscope, né, que é a Federação Nacional das Cooperativas Brasileiras. Nós temos contratado o grupo Ambipar, que é para, Deus do livre, se aconteceu algum acidente, algum evento, não somos nós que vamos cuidar disso, mas sim uma equipe especializada de limpeza de pista, descontaminação de solo. Hoje temos em torno de 72 sócios ativos, né, que trabalham conosco. Isso é muito importante para nós, a participação de cada um. Ali o seu Adelar falava, no momento em que ele, da identidade cooperativa, no momento em que eu fui conhecendo o que era uma cooperativa e como ela trabalhava, os associados que vinham, que chegavam novos, eu disponibilizo meio período para falar para eles sobre a educação cooperativista. Eu mesmo faço isso ainda, né? Somos uma cooperativa pequena, ainda dá tempo para fazer isso. E eu acho isso muito importante, esse primeiro contato com o associado, porque a pessoa vai entender qual é o modelo de negócio, que ele é dono do próprio negócio, que precisa nos ajudar a fazer a gestão, que a cooperativa, como diz o seu Adelar, ela não tem um dono, é dele também, e ele precisa representar lá fora, porque a gente diz assim, aqui dentro, no escritório, onde a gente está fazendo toda a parte operacional, nós vendemos para o nosso cliente uma ideia, visitamos e vendemos o nosso transporte cooperativo, e lá fora, quando ele chega no cliente, ele tem que representar realmente tudo aquilo que a gente falou. Então, isso é muito importante para nós. Uma das coisas que a gente prioriza, né? Qual é a nossa missão? Buscar o desenvolvimento profissional, social e financeiro da cooperativa, seus cooperados e colaboradores, superando as expectativas dos nossos clientes, através da solução e oferta de soluções logísticas no transporte de carga líquida, química e seca, com segurança, responsabilidade e preservação ao meio ambiente. Nós temos uma visão, ser referência como cooperativa de transporte de carga química através da excelência profissional. E os valores, né? Promover o cooperativismo, valorização das pessoas, respeito ao cliente, conduta ética, segurança e preservação da vida e do meio ambiente. Então, para nós, tudo isso é muito importante, sempre passar isso para os nossos cooperados, né? E para finalizar aqui, quero dizer para vocês assim que sou muito feliz por fazer parte das cooperativas, né? Que a gente saiu de um modelo mercantil e entrou nesse modelo cooperativo. Fomos muito bem acolhidos. Eu, como mulher, principalmente, assim, me sinto muito bem no meio dos nossos cooperados, porque eles vêm e dizem, Tiane, tu me representa. Isso, para mim, é muito importante, porque eu tenho o apoio deles. Eu tenho o incentivo deles, porque cada motorista que chegou aqui, ele está lá na frente do seu caminhão, ele está dirigindo, e às vezes ele me liga, quando ele para, ele me liga, ai, Tiane, eu gostaria de ver como é que está funcionando isso, ou como é que está funcionando. A gente conversa, e eu estou aqui, eu estou só representando ele, porque ele não pode estar aqui, porque ele está lá dirigindo o caminhão. Então, isso me deixa muito feliz, assim, né, por estar na frente desse negócio, junto com eles, representando eles, e o modelo cooperativo realmente, né, eu sei, porque cooperar é melhor do que competir. Então, esse modelo cooperativo é realmente apaixonante, né, eu gosto muito de conversar com o seu Adelar, eu chamo ele de meu professor, o meu patrão, que me ensinou muito, aprendo muito cada dia com eles. Cada cooperativa que a gente vai conhecendo, importante também essa integração, esse momento de visitação das cooperativas. Eu já fui na Cotracan em Rio Grande, a Vale Log fui várias vezes também, na Cooper Azul em São Paulo também fui, na Cooper ABC, na Cooper Trans de São Paulo. Então, a gente visitando, a gente vai conhecendo aquilo, não precisa reinventar a roda, como diz o seu Adelar, vai conhecendo o modelo, o que deu certo e o que não deu certo,
e vai trazendo para a nossa cooperativa. E isso é muito importante para nós. Esse acolhimento que as cooperativas têm, elas não, como eu falei, elas não se veem como concorrentes, e sim como aliadas. Então, eu me sinto muito bem de estar hoje dentro do modelo cooperativo, já está na nossa alma, né, ser cooperativa. Tiane, muito obrigado pelas tuas palavras. É muito perceptível a preocupação que a Cooperlicto tem nessa questão sustentável, né, do desenvolvimento sustentável, e a tua fala, ela traz muito essa questão também da qualificação, da busca constante da qualificação de melhoria da gestão e da governança, vem de encontro com o que o presidente Virgílio falou, com o que o Bresolim e o Adelar também trouxeram, justamente na questão dos programas, né, dos eixos de atuação do Sescope, primando pela questão da identidade, né, da conformidade, da gestão, da governança, do desempenho. Então, te agradeço pelas tuas palavras. E, de pronto, eu quero aqui deixar primeiro um agradecimento. Vou chamar agora para falar um pouquinho sobre o panorama da reforma tributária, e vou chamar aqui a advogada tributária da OCB, a Amanda Oliveira, que de uma maneira muito gentil atendeu o nosso convite. Amanda, você está na escuta. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Amanda. Seja bem-vinda. Obrigada, Leonardo. Primeiro, dar bom dia, né, a todos que nos assistem. Agradeço ao SERGS pelo convite, por poder tratar um pouco, não só da tramitação e do objeto das reformas tributárias que hoje estão caminhando no Congresso, mas também expor um pouco do trabalho do sistema, certo? E aí eu tomo a liberdade de falar que não é só da OCB, é do sistema como um todo, com relação à reforma tributária. É um tema que a gente vem discutindo nas nossas comissões e grupos de trabalhos internos. A gente discute muito na SECONT, né, que é a nossa Comissão de Estudos Contábeis e Tributários, que conta com a participação de membros das unidades estaduais. A gente também tem da OSEGS, na pessoa da Andresa, e também o nosso grupo de trabalho, que foi constituído por representantes dos setores, certo? Especialistas dos setores do cooperativismo, para garantir que as nossas emendas, as nossas propostas de ajuste em todas os projetos de reforma, eles abarcassem e garantissem o adequado tratamento para todos os ramos do cooperativismo, né? Porque a gente teve essa preocupação de olhar para todos os seus segmentos e as suas particularidades. Eu vou, então, pedir licença para expor aqui uma apresentação. É um assunto um pouco maçante, a questão do direito tributário, mas eu vou tentar deixar de uma forma mais leve e explicar para vocês, sinteticamente, o que os projetos estão propondo, qual é a visão do sistema, a preocupação do sistema com seus impactos e como está a nossa atuação aqui em Brasília, certo? Nas comissões agora, na comissão mista, né? Os projetos eles foram unificados numa comissão mista, e como está o trabalho da OCB e a participação aí nas discussões dessas propostas. Deixa eu abrir aqui e compartilhar minha tela. Certo. Bom, vamos falar um pouco das propostas de reforma. A preocupação hoje do sistema, ela se funda justamente porque temos, o cooperativismo tem hoje, no artigo 146, inciso 3, a linha C, o reconhecimento do adequado tratamento tributário ao ato praticado pelas sociedades cooperativas. Mas qual seria, portanto, a essência, certo, desse adequado tratamento ao ato cooperativo? Bom, esse adequado, ele decorre fundamentalmente das características do nosso modelo de negócio. Quais seriam elas? A cooperativa ser uma sociedade de pessoas, certo? O foco é na pessoa do cooperado, né, em oposição a uma sociedade de capital.
são sociedades sem fins lucrativos, a cooperativa ela não retém riqueza em si, certo? Tudo é distribuído para o seu associado, havendo apenas o desconto dos custos administrativos para a prestação dos serviços na qual ela foi constituída, e ela foi constituída exclusivamente para prestar serviços para os seus associados, sendo a ponte entre o cooperado e o mercado, para a satisfação das necessidades do cooperado, seja de trabalho, de renda, de consumo ou de aquisição aí de serviços financeiros. Então, o adequado tratamento tributário, uma vez se toda a prestação desse serviço ele é feita em nome e por conta do quadro social e o resultado dela é integralmente direcionado aos cooperados, o que a gente pode concluir é que o ato cooperativo ele não implica em operação de mercado e nem compra e venda de produtos, regra que a gente tem até na Lei 5764, na Lei do Cooperativismo, e não caracteriza, portanto, fato gerador tributário na cooperativa, ou seja, faturamento nem renda. Então, o adequado tratamento tributário, ele não significa não pagar tributos, mas o que ele busca é evitar a dupla e injusta incidência de tributos por um mesmo fato gerador, na cooperativa e no cooperado. Então, esse adequado previsto na Constituição Federal, ele nada mais é que uma regra de justiça fiscal. Nesse sentido, nesse contexto, o que nós temos hoje tramitando no Congresso Nacional são as PECs 45 e 110, propostas de emenda à Constituição, certo? Alterações na Constituição Federal. A 45, que foi de autoria do deputado Baleia Rossi, tramitava na Câmara dos Deputados. A PEC 110, que é de autoria do senador Davi Alcolumbre e tramita no Senado Federal. E o PL 3887, que foi protocolado recentemente, agora nesse ano, em julho, que é de autoria do Poder Executivo e tem tramitação na Câmara dos Deputados. Todos esses projetos, hoje, eles estão sendo discutidos no âmbito da comissão mista, certo? Foi uma comissão constituída no Congresso Nacional, justamente para alinhar essas propostas e consolidar uma sugestão de reforma que seja posterior à comissão, aprovada na Câmara e no Senado. Bom, a PEC 45, como eu falei, ele é de autoria do deputado Baleia Rossi, ela foi a primeira, ela foi protocolada em 2019, ela foi a primeira a ser apresentada. Ela tem como autor intelectual o CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, certo? Que é um instituto independente e tem como mentor o Bernardo Api. A OCB, nesse projeto, ela apresentou, por meio do nosso presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o deputado Evaí de Mello, a emenda número 55, para preservar o ato cooperativo nesse projeto. Mas o que trata a PEC 45? Bom, a PEC 45, ela tem como objetivo, certo, extinguir 5 tributos e, em contraposição, criar um, que seria IBS. Seria fundir esses 5 tributos num novo que se chamaria IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, deixaria de existir o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e de Serviços, o Imposto ISS sobre Serviços, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e as contribuições sociais de PIS e de COFINS. Todos esses tributos eles seriam substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esse IBS tem uma característica de ser um imposto sobre valor agregado, ou seja, um modelo IVA. E o que seria esse modelo IVA? É o seguinte, a ideia é que cada empresa, ela pagaria tributo apenas naquilo que ela agrega, certo? Na sua função na cadeia produtiva. Então, esse tributo, ele possibilita, portanto, ele seria não cumulativo, ele possibilita o creditamento da aquisição de insumos e de todos os pagamentos de tributos realizados anteriormente na cadeia e também do repasse para o segmento da cadeia, justamente garantindo que o tributo ele incidiria apenas naquilo que você agrega naquele produto, naquele serviço. E quais foram as nossas considerações, as nossas conclusões com relação aos impactos da emenda da PEC 45 ao cooperativismo? Bom, com relação específica ao cooperativismo, isso é uma proposta de emenda à Constituição Federal, e a gente viu que o projeto ele não altera aquele artigo 146, que eu
mostrei no início, que justamente trata do adequado tratamento tributário. Então, a princípio, o 146 ele seria mantido. No entanto, preocupa o sistema, uma vez que essa nova sistemática, a gente está falando de uma reforma na Constituição e, posteriormente, ela vai ser regulamentada em normas infraconstitucionais, né, em leis, depois em normativos da Receita Federal. Nos preocupa que o adequado tratamento tributário, apesar de não ter sido alterado na Constituição, na hora da regulamentação desse novo tributo, desse IBS, haja aí uma não aplicação, uma não observância do adequado tratamento tributário. Além dessas preocupações, a gente verificou um aumento da carga tributária para todos os setores, uma vez a proposta da instituição de uma alíquota uniforme, certo? O projeto sobre a justificativa de gerar uma simplificação, de reduzir a burocracia tributária, sugere a construção de uma alíquota uniforme, padrão, em todo o país e para todos os serviços e todo tipo de produção. No entanto, quando a gente avaliou o projeto, a gente vê que essa alíquota ela acaba não sendo única realmente, porque o projeto ele autoriza a instituição de alíquotas adicionais pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, haveria, portanto, a alíquota padrão, mas a essa alíquota padrão seriam somadas essas alíquotas adicionais e cada ente teria sua liberdade de instituir essa alíquota adicional, o que para a gente nos passa a impressão de que, na verdade, haverá uma maior complexidade de alíquotas, né? Uma manutenção do que a gente já tem hoje, já que cada ente vai ter sua liberdade de estipular a sua alíquota. Uma outra preocupação é com relação ao setor de serviços, ou seja, prestadores de serviços. Eles são hoje, em regra não, mas em sua maioria, optantes pelo regime cumulativo, certo? Então, eles não se apropriam de créditos, mas eles seriam alterados para esse regime da não cumulatividade, porque o IBS ele vai ser não cumulativo, ele é regra geral, mas é um setor que gera poucos créditos. Então, por conta disso, essa sistemática de tomada de crédito e repasse de crédito na cadeia acaba sendo prejudicada, porque não se harmoniza o tanto que a sociedade ela vai constituir de crédito com aquisição de insumos e o tanto que ela vai pagar de tributo. Então, a gente verifica que esse é um setor que vai ser prejudicado, vai ser, dentre todos os setores, né, que vai sofrer com o aumento da alíquota, esse talvez seja o setor que mais sofra com o aumento da alíquota, seja o setor de serviços. A gente verifica também, outro prejuízo é a eliminação de regimes diferenciados de incentivos e de benefícios fiscais. Esse projeto ele extingue todos os regimes diferenciados existentes e proíbe a criação de novos. E a gente verifica a pessoa física prestadora de serviço ou produtor rural como possível contribuinte do IBS. E aí a gente se preocupa porque hoje pessoa física não é contribuinte de PIS e COFINS, são duas contribuições que são aí aglomeradas no IBS. E eles se tornando contribuintes, essas contribuições elas estariam embarcadas abarcadas no novo tributo. Bom, então, para fim de garantir a manutenção do adequado tratamento tributário nesse projeto, a estratégia da OCB foi no sentido de apresentar a emenda número 55. E no que consiste a emenda 55? Fortalecer, portanto, o que nós temos hoje no artigo 146 da Constituição Federal, com o fim de garantir a aplicação do adequado tratamento tributário às sociedades cooperativas nas normas infraconstitucionais, defender a não incidência de tributos na cooperativa e sim no cooperado, onde se fixe efetivamente a riqueza, evitando a incidência de duplicidade de tributação por um mesmo fato gerador. Isso se o cooperado, se a riqueza no cooperado, ele formular, ele configurar fato gerador tributário, né, para fins de algum tributo. Impedir que haja uma tributação mais gravosa na relação cooperativa e cooperado do que aquelas que incidiria caso o cooperado ele operasse individualmente ou através de outro tipo societário. Isso porque a própria Constituição, no artigo 174, estabelece que o legislador ordinário ele deve estimular o cooperativismo. Então, a gente tem que evitar uma tributação mais gravosa para o nosso setor.
e garantir, nos casos dos tributos não cumulativos, como é o caso do IBS, a manutenção da utilização e do aproveitamento dos créditos nas operações das cooperativas decorrente do ato cooperativo, bem como para o adquirente de seus produtos. Ou seja, a manutenção do aproveitamento e do repasse do crédito é fundamental para manter a concorrência das cooperativas no mercado e evitar também a cumulatividade do tributo. Bom, a outra proposta que nós temos também em âmbito constitucional é a PEC 110, ela tramitava no Senado, como relator o senador Davi Alcolumbre, e ela é baseada na proposta do ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que, se eu não me engano, era a PEC 109, 104. Essa proposta ela já estava um pouco mais avançada no Senado do que a 45 na Câmara, pois o relator da matéria, que é o senador Roberto Rocha, já havia apresentado o seu relatório, e no seu relatório ele já havia acatado a emenda número 8, que é a emenda sobre o ato cooperativo, que foi apresentada pelo senador Luiz Carlos Reins, vice-presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, a pedido da OCB. E no que consiste a PEC 110? Bom, a PEC 110, ela também, na mesma linha da PEC 45, busca criar um imposto no modelo IVA, substituindo alguns tributos hoje existentes. Só que ele acaba sendo mais amplo. Ele, além de abarcar o ICMS, o ISS, o IPI e as contribuições de PIS, COFINS, também abarca a contribuição PASEP, o CID Combustíveis, a CID Combustíveis, o IOF e o salário educação. E quais foram as nossas considerações, as nossas constatações na PEC 110? Na mesma linha da PEC 45, a PEC 110 ela não altera a previsão constitucional do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que está no 146. No entanto, no mesmo sentido, a gente se preocupa com a regulamentação infraconstitucional, né, desse novo tributo. Todavia, como a gente teve a emenda aprovada, isso nos trouxe aí uma maior segurança de que o adequado ele vai ser observado na regulamentação desse IBS. Outras preocupações que esse projeto traz é que, no mesmo sentido da 45, esse projeto ele também sugere a criação de uma alíquota padrão como fundamento, argumento para simplificar, certo, o nosso sistema tributário. No entanto, diferentemente da PEC 45, a 110 excetua alguns setores que vão ser beneficiados por uma alíquota diferenciada ou algum outro tratamento fiscal diferenciado, por conta de se tratarem de serviços e produtos de cunho de necessidade para o consumidor. Então, seriam eles medicamentos, os produtos de medicamentos, alimentos, o transporte urbano, o saneamento, serviço de saneamento básico, serviço de educação e a aquisição de bens para o ativo imobilizado. Na mesma linha da 45, a PEC 110 também, por apresentar uma alíquota única, ela acaba majorando, né, a tributação sobre o setor de serviços, e na mesma linha, na mesma fundamentação, é um setor que não gera muito crédito, né? Um dos grandes insumos é a mão de obra, é a folha de pagamento, isso não gera crédito para fins tributários. Então, a gente vê o impacto para o setor de serviços muito grande. A eliminação de regimes diferenciados e de incentivos e benefícios fiscais também acontece nesse projeto. E um ponto diferenciado é que ele cria um modelo de cobrança tributária diferente, que ele iria funcionar com uma cobrança eletrônica e bancária, num modelo chamado Aburrab. Então, na PEC 110, a proposta da OCB foi protocolar a emenda número 8, que, no mesmo sentido da PEC 45, visa garantir o adequado tratamento tributário. Oi, Amanda, tudo bem? Oi. Desculpa te interromper, que deu uma pequena queda no seu sinal. Se puderes só retomar essa última fala sua, deu um pequeno cortezinho ali, um delay de uns 40 segundos. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Que agora...
Deixa eu só voltar o slide aqui. Sem problemas. Nesse Enquanto aqui? Isso, ó, isso. Só não tá aparecendo para nós aqui, mas se tu puderes compartilhar de novo conosco a tua tela. Espera aí. Acho que na hora que caiu eu perdi o compartilhamento. Eu acho que acabou caindo ali na hora que caiu a conexão. Perfeito. Já estamos visualizando. Ótimo. Eu já estava na emenda ou ainda estava concluindo, perdão? Quais tributos estavam sendo aglomerados na PEC 110? Acho que você está com o microfone fechado. Você estava falando sobre a PEC 110 quando deu um cortezinho na sua fala ali. Tá ótimo. Peço desculpa, pessoal. Bom, então Imagina, faz parte. Falar da PEC 110. É uma proposta também em âmbito constitucional. Na mesma linha da PEC 45, ela institui um tributo no modelo do IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado. Como sugestão, tem o mesmo nome, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, só que ele aglomera mais impostos, ele extingue mais impostos em substituição pelo IBS. Então, além do ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, que a 45 também já propõe, a 110 também propõe a inserção no IBS da contribuição PASEP, da contribuição de CID combustíveis, do IOF e do salário educação. Esse projeto aí também faz algumas outras sugestões, como, por exemplo, a fusão do IR e da CS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, com a contribuição social sobre o lucro líquido, né, para facilitar aí também as obrigações acessórias e a arrecadação. Mas o que a gente viu nesse projeto de impactos para o cooperativismo? A PEC 45, ela não altera, a PEC 110, perdão, ela não altera o artigo 146 da Constituição Federal, adequado ao tratamento tributário. Todavia, ela aumenta a carga tributária para os outros setores a partir da instituição de uma alíquota padrão, né, de uma alíquota única, com o objetivo de simplificar aí o sistema tributário nacional. Todavia, diferente da 45, esse projeto excetua alguns produtos e serviços que eles entendem ser excepcionais para o consumidor. Então, esses produtos e serviços, eles seriam, sim, beneficiados com algum incentivo fiscal, alguma alíquota diferenciada. Seriam eles os medicamentos, os alimentos, o transporte urbano, o saneamento básico, a educação e a aquisição de bens para ativo imobilizado das sociedades. Na mesma linha da 45, a 110, a gente verificou na 110 que o setor de serviços é também muito agravado, a tributação é muito majorada, por conta justamente da questão da pouca geração de crédito nesse setor, né? Uma vez que um dos seus maiores insumos é a mão de obra, é a folha de pagamento, e a folha de pagamento ela não gera créditos. Então, na mesma linha da 45, a gente tem uma preocupação na 110 com relação ao aumento da carga para o setor de serviço, mesmo com a autorização aí da tomada e do repasse do crédito, porque a gente verifica que é um setor pouco gerador de créditos. A eliminação também dos demais regimes diferenciados, incentivos e benefícios fiscais para os demais setores, né, excetuados esses que eu mencionei, e o projeto ele inova com relação aos demais, porque ele cria também uma nova cobrança tributária, que se daria por meio eletrônico, bancário, certo? E que com a nomenclatura de Abu Dhabi, o modelo Abu Dhabi. Então, a OCB, na mesma linha da PEC 45, né, apresentou a emenda número 8, como eu falei, ela já foi recepcionada pelo relator, pelo senador Roberto Rocha, e, no mesma linha, ela visou garantir a aplicação do adequado, evitar a duplicidade de tributação, impedir uma tributação mais gravosa e garantir a manutenção da utilização e dos aproveitamentos dos créditos pelas cooperativas e os adquirentes dos produtos e serviços das cooperativas. E, por fim, o último projeto, certo, que tramita hoje no Congresso é o projeto 3887, que é do Poder Executivo. Ele é mais simples, ele altera apenas as contribuições federais, né? Ele extinguiria o PIS, a COFINS e o PASEP. Em substituição, teríamos, portanto, a contribuição social
sobre operações com bens e serviços, e ele teria a mesma modalidade de um tributo IVA, né, possibilitando o creditamento, certo, na cadeia e o repasse dos créditos. O governo noticiou que essa seria apenas a primeira fase, certo, da proposta de reforma tributária do governo. Todavia, a gente ainda não recebeu nem teve notícias das outras 3 fases, mas para conhecimento na época foi ventilado que a segunda fase ela trataria do imposto sobre produto industrializado, certo, melhorando aí a sua seletividade e simplificando seu regime. A terceira fase, ela trataria sobre o imposto de renda pessoa física e imposto de renda pessoa jurídica, argumentando que haveria uma redução da tributação sobre as empresas e a tributação sobre os dividendos. E a quarta fase teria como foco a folha de pagamento, prevendo aí uma desoneração para fins de estimular aí o emprego. E o que a gente viu, né, de impacto para esse projeto para o ramo transporte? Como o PL 3887, a gente está falando de um projeto que é em lei ordinária, a gente já vê algumas especificidades, certo, de competência da lei para tratar, que a gente não viu, né, a gente não vê nas PECs, porque as PECs elas têm âmbito constitucional e a Constituição ela não é competente para tratar algumas especificidades, e sim as leis. Então, a gente já viu no PL, a gente já conseguiu identificar os impactos até para segmentos do cooperativismo de forma diferente. Então, para o ramo transporte, o que a gente verificou? No artigo 22, o projeto, ele propõe a isenção da CBS para as receitas decorrentes de prestação de serviço de transporte público, coletivo municipal de passageiros, e a isenção para os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, nos termos do artigo 79, excetuando aí apenas as cooperativas do ramo consumo, certo? E quais são os impactos dessa isenção? A nossa preocupação com essa figura da aplicação da isenção é que no artigo 11, o projeto veda a apropriação de créditos em relação a bens e serviços vinculados à receita isentas. Então, como o ato cooperativo ele viria com essa figura da isenção, ele seria proibido de aproveitar e repassar o crédito. Então, num cenário de um tributo não cumulativo, a gente tem algumas preocupações com relação à competitividade que isso pode, o prejuízo à nossa competitividade que isso possa causar para as cooperativas. Apesar de ser negativo, a gente também viu um ponto positivo nesse projeto, porque a gente viu a tentativa do governo de dar um tratamento diferenciado para as cooperativas. Então, a gente viu que existe uma boa vontade de aplicar o adequado tratamento tributário, todavia ele foi aplicado de forma que nós entendemos ser equivocada. Entendemos que a isenção ela não é uma figura adequada, certo, para garantir a neutralidade tributária nas cooperativas. Outro ponto que a gente viu específico para o ramo transporte é o artigo 30, certo? Que prevê aí a possibilidade de crédito presumido da CBS em relação à subcontratação de serviço de transporte de carga prestado por pessoa natural, transportador autônomo. E aí teria um crédito presumido de 3,6%. A princípio, a gente não vê nenhum prejuízo desse dispositivo para a cooperativa, mesmo tratando de transportador autônomo. Isso se a gente verificar, se a gente conseguir emplacar o adequado tratamento tributário. Caso a gente tenha qualquer prejuízo na aplicação correta do adequado, aí sim a gente verifica um prejuízo de concorrência desse artigo 30. Então, a gente está, sim, acompanhando ele, e assim como o adequado tratamento, para garantir aí que as cooperativas de transporte ela seja mantida a sua concorrência com os outros modelos societários. Bom, então, quais são as nossas preocupações do ponto de vista do ramo transporte com relação ao projeto do governo? Uma é essa inadequação, como eu comentei, do Instituto da Isenção para as receitas decorrentes dos atos praticados entre as cooperativas e associados. É importante também esclarecer que a nossa preocupação se deve também à restrição dessa interpretação. A lei ela apenas aplica a isenção nos atos internos, entre cooperativa e seus associados.
Então, quando a cooperativa disponibiliza esse serviço no mercado, ela não seria isenta, então ela teria a tributação da CBS. E é por isso que o Instituto é um instituto inadequado também, porque o ato cooperativo, ele é o todo, ele não é apenas a operação interna, ele alcança o mercado. São os negócios meios e os negócios fins. Então, essa restrição da aplicação da isenção apenas para as operações internas praticadas entre cooperativa e seu cooperado, não abarcando a cooperativa e o mercado, que nada mais é que seu objeto, foi um dos seus objetos para qual foi constituída a cooperativa, isso prejudica, sim, a tributação nessas sociedades. Por conta da isenção, né, da instituição da figura da isenção, a gente viu a revogação das exclusões de base de cálculo do ato cooperativo e das sobras, que hoje são vigentes no PIS e na COFINS. Outra preocupação é a elevação da alíquota, certo? Como eu comentei, hoje, grande parte desses serviços, eles estão no regime presumido, e aí a alíquota acumulativa, a alíquota PIS/COFINS cumulativo, que é a alíquota de 3,65, e iria para a regra geral do não cumulativo no projeto, seria de 12. Então, apesar de ser autorizado a apropriação do crédito, o aumento da alíquota ele é gigantesco. E, como eu também comentei, é um setor que gera poucos créditos para justificar ou harmonizar, né, esse aumento dessa alíquota. A vedação e apropriação do repasse de crédito, como eu comentei, as operações que são isentas. Então, nas operações entre cooperativo e cooperado, apesar da isenção, não pode se apropriar nem passar crédito. A geração dos poucos créditos, como eu comentei, para esse segmento. E também é bom lembrar que não apenas pela natureza desse setor de serviços de gerar pouco crédito, mas também pelo fato da alocação do custo, às vezes, se dá no cooperado e não na cooperativa. Então, quando a alocação do custo para a prestação de serviço se dá no cooperado, ele não consegue nem passar o crédito desse custo que ele teve para prestar o serviço. E outra preocupação é o fato que o projeto ele alarga a base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS, quando ele autoriza que o PIS/COFINS ele também vai se dar sobre as receitas de acréscimo, né? Sobre as receitas com multas e com encargos. Então, qual é o ajuste que a OCB, né, o sistema, está buscando nesse projeto? É excluir essa figura da isenção, certo? A gente entende que essa isenção, ela apesar da boa vontade de aplicar o adequado, ela é inadequada, então a gente tem que fazer essa correção e manter, portanto, a regra de não incidência sobre o ato cooperativo por meio da figura de exclusão de base de cálculo, inclusive sobre as sobras, que hoje nós temos no PIS e COFINS. Então, em contrapartida, a retirada dessa figura da isenção para os atos internos praticados entre o cooperado e a cooperativa, a gente sugere a manutenção da regra de não incidência do ato cooperativo por meio das exclusões de base de cálculo do PIS e da COFINS, que hoje nós temos para vários segmentos já reconhecidos em lei e em instruções normativas da Receita, e a gente teria aí seria ampliado para todos os segmentos do cooperativismo, inclusive o ramo consumo, que hoje é um ramo muito afetado pela não aplicação do adequado tratamento tributário. E uma outra alteração sugerida seria a manutenção da isenção sobre as associações e fundações, né, que não têm fins lucrativos, então, portanto, não devem pagar a CBS, bem como para as organizações, para a OCB e para suas unidades estaduais, já que elas não têm cunho lucrativo e não produziriam aí fato gerador tributário para a CBS, e elas têm hoje isenção de PIS e COFINS justamente por conta dessa sua natureza. Então, essas são as nossas ponderações no projeto. A OCB, ela teve a oportunidade de participar das audiências públicas que foram realizadas na comissão mista. Temos nossas reuniões com outras entidades, como a gente também participa do IPA, também participa do GT interno da OCB
com os representantes de todos os segmentos. A gente vem acompanhando a reforma e vem toda semana, a gente tem um boletim informativo tributário, que a gente lança, se não me engano, toda quarta no final do dia ou às quintas-feiras, onde a gente traz as notícias, né, não apenas técnica, mas as notícias de como está essa tramitação, né, por conta das eleições que estão ocorrendo hoje nos municípios, nos estados. Os trabalhos da comissão da reforma tributária, elas foram suspensos, né, para que os parlamentares pudessem fazer aí os seus trabalhos nas suas regiões, e aí foi estendida os trabalhos dessa comissão até o dia 10 de dezembro, ou seja, para posterior, finalizadas as eleições, a comissão volte a trabalhar e volte a dar seguimento a essas discussões. Hoje, o relator na comissão mista é o deputado Aguinaldo Ribeiro, certo? Ele é o relator da comissão mista, mas ele também é o relator da PEC 45 na Câmara dos Deputados. Então, o relator, ele já teve em alguns momentos se comprometido a entregar o relatório. Primeiro foi em setembro, aí depois foi adiado para outubro, 12 de outubro. Agora, com as eleições, foi adiado novamente para dezembro. Então, a gente, nesse boletim informativo, a gente traz também esses pontos técnicos que a gente trouxe para vocês, mas também traz esse cenário político, de como está a tramitação dentro do Congresso. A gente também fez lives, eu não sei se todos tiveram a oportunidade de participar, um ciclo de debates, foi em agosto, certo? Onde a gente foram 2 semanas de ciclo de debate, uma foi uma abertura geral, com vários parlamentares aí, figuras e com importância nesse projeto na comissão mista no Congresso Nacional, e também em seguida nós fizemos as lives por ramo. Então tivemos a live do ramo transporte, tudo isso, gente, é gravado, a gente tem link, se vocês quiserem eu posso disponibilizar, fico à disposição para disponibilizar, mas também fico sempre à disposição para prestar qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vier do setor, vier da unidade, vier da cooperativa, a gente está sempre à disposição. A Andresa também me auxilia muito da OCERGS nisso, ela recebe inicialmente essas considerações, a gente tenta informar também todas as unidades, mas o que às vezes é uma informação mais dinâmica, ela me liga, a gente fala, então a gente permanece sempre à disposição para prestar qualquer esclarecimento para vocês. Então, agradeço, peço desculpa se é uma apresentação um pouco maçante, é muita informação, são 3 projetos, eu tentei deixar bem simples, mas estou à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Imagina, Amanda, a gente sabe que é um tema realmente muito, muito complexo. A tua apresentação, ela trouxe muitos dados, muitas informações de uma maneira muito, muito rica, né? Muito completa. Até quero aqui te pedir uma gentileza. Algumas pessoas certamente ficaram com aquela ideia de copiar, de anotar, porque realmente tem muitos dados importantes, né? Que você trouxe na tua apresentação. Se a gente pode compartilhar, disponibilizar a sua apresentação para o pessoal que esteve aqui conosco, a gente depois encaminha para o pessoal, então, o link com a sua apresentação. Acho que vai ser benéfico para todas as cooperativas que estão participando aqui conosco. Amanda, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu quero também aqui deixar um abraço, uma consideração para o Thiago, da OCB, o analista técnico e econômico lá da OCB, que está conosco, que também participando do evento. E eu tenho 3 recadinhos bem rápidos que eu quero passar para vocês. A Rafa já colocou aqui no chat. Dia 29 de outubro, então, de maneira inédita, pela primeira vez, nós vamos realizar o nosso seminário Gaúcho do Cooperativismo de forma digital, né? Então, convido a todos para estarem conosco, participando. Nesse dia nós vamos ter aí a palestra do presidente da Aliança Cooperativa Internacional, o seu Ariel Guarco, e também teremos a entrega do Padre Teodoro Amstad, que nessa edição será concedido para o presidente da Unimed Federação, doutor Nilson Mai. É muito importante as cooperativas de saúde em um ano onde vivemos essa questão da pandemia. Então fica aqui o convite. A Rafa já colocou aqui no chat o link, né? O nosso canal. O evento será transmitido pelo nosso canal do YouTube. Tá? Pois não? Desculpa. Não, imagina. E nós deixamos também aqui, a Rafa colocou, e eu peço aqui a colaboração, a participação de todos, uma enquete bem rápida, são 3 perguntinhas, onde a gente gosta de ouvir o comentário, as sugestões de vocês,
o que vocês pensam para próximos eventos, o que a gente pode estar melhorando, trazendo de assunto, de temas que sejam interessantes para vocês. Então, participem, a opinião de vocês para a gente é muito importante. E um recadinho final, a gente tem muitas informações, muitas lives, muitos eventos, a própria Amanda trouxe, né? O ciclo de debates, se tratou muito a questão da reforma tributária. Então, a gente deixou aqui para vocês, aqueles que ainda não são inscritos e têm interesse em receber essas informações de uma maneira mais rápida, de uma forma mais dinâmica. Nós enviamos durante toda a semana, semanalmente, a newsletter, onde nós trazemos uma série de notícias e informações importantes, não só aqui do Cooperativismo Gaúcho, mas do Cooperativismo Nacional. Tem um linkzinho aqui no chat, vocês podem se inscrever, tá? E participar para estar recebendo por e-mail todas essas atualizações. De imediato, então, pergunto se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, que gostaria de utilizar esse espaço para fazer alguma pergunta. Eu vejo que tem aqui pelo chat uma mensagem chegando. Sobre a questão, a Miriam traz aqui uma questão muito importante, que é justamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive na questão no que tange as cooperativas de transporte, né? Miriam, nós temos já alguns conteúdos, inclusive algumas lives que nós realizamos, e inclusive dentro do próprio Capacitacoop, nós temos alguns cursos disponíveis, inclusive tratando desse tema. Acho que é uma oportunidade interessante para quem não conhece ainda o Capacitacoop, uma plataforma que disponibiliza diversos cursos gratuitos para as cooperativas com assuntos extremamente importantes. Então, nós temos lá dentro um treinamento específico sobre Lei Geral de Proteção de Dados, temos conteúdo também, qualquer material que você precisar, você pode nos encaminhar aqui uma solicitação por e-mail, a gente pode disponibilizar para você também. Presidente Virgílio, acho que, como não temos perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento, mas eu gostaria que o senhor deixasse um recadinho final, então, para as nossas cooperativas de transporte, por gentileza. Só o seu microfone, presidente, ele está fechado ali. Vamos abrir. Agora sim, presidente. Ok. Agradecer profundamente os depoimentos de todos vocês, a partir do Bresolim, que está um olhar muito horizontal em favor dos cooperativos de transporte, Adelar, que tem um olhar vertical para o foco, que as cooperativas possam ser eficientes na área do transporte, Eliane, de Três Cachoeiras, hein? A cooperativa dos bananeiros existe lá ainda? A cooperativa dos bananeiros transportava banana com 179 caminhões. Foi meu primeiro estágio de cooperativismo que eu fiz quando passei no concurso do INCRA. O INCRA disse, escolhe uma cooperativa. Fui num lugar que não a conhecia, Três Cachoeiras. Então, me lembro da cooperativa dos bananeiros. Mas parabéns pela grande oportunidade que tu tens aí de expor, e como, sem desrespeito aos homens, mas com respeito às mulheres, é preciso que as mulheres cada vez mais participem do processo cooperativo, porque elas têm exatamente não um olhar só vertical, que o homem tem, mas tem um olhar horizontal para toda a humanidade. E o mundo será melhor se houver mais participação, e o cooperativismo será extremamente melhor com maior participação das mulheres no processo cooperativo. Amanda, sei que tu faz um resumo, ainda tu fizeste um esforço muito grande para resumir os 3 projetos. Pessoalmente, diria sobre esse projeto, eu só distinguiria 3 coisas importantes. Primeiro, tem que ser por PEC, isso nós já temos convicção, né? Por que por PEC? Que se for por lei, como quer o ministro Guedes, ele a qualquer momento altera a lei facilmente, né? E outra coisa, crédito fiscal, tem que aproveitar todos, em todos os processos. Isso as 2 PEC nos permitem. Em terceiro lugar, o ato cooperativo tem que ser protegido a unhas e dentes, porque na forma como a Constituição Federal, no artigo 146, o preservou, já que a Constituição de 88 não houve acordo para defini-lo
mais claramente, então jogou isso para uma lei complementar posterior. Então, essa é a regra fundamental para nós. Encerrando, Adelar, os princípios cooperativos, na verdade, não são 7, são 3. Alguns são derivados dos 3 que a Revolução Francesa de 1789, mais precisamente 14 de julho, proclamou. A liberdade de sermos sócios ou não de cooperativas, ninguém é obrigado a ser sócio, por isso não podemos condenar nem o sistema capitalista, nem o sistema socialista, porque nós optamos pelo cooperativismo. Segundo, a igualdade dos seres humanos, portanto, do seu ponto de vista político, temos um voto na cooperativa, independentemente do capital ou dos negócios que fizemos, né? Então, igualdade. E o terceiro é a fraternidade, dividir o pão pelo esforço de cada um. O resultado são as sobras, mais os preços de produtos, e se houver sobra, se socializa uma parte para que a cooperativa possa crescer, ao menos 20%, 25%, e o resto se devolve ao associado onde foi produzido. No ano passado, Amanda, o Rio Grande do Sul gerou 2 bilhões e 400 milhões de sobras. Isto dá R$ 1.100 por sócio de sobra, a média geral foi essa. Esse é o 13º salário na linguagem do nosso trabalhador, né? O trabalhador em cooperativa também é realidade. Então, esses princípios cooperativos foram consolidados pelos rothschildianos em 1844, mas eles eram praticados nas reduções jesuíticas, isso que o meu livro prova. Portanto, o cooperativismo não nasce na Inglaterra. A Inglaterra apenas gerou uma cooperativa de padeiros, de produção de pães, em 1844. Os princípios foram praticados nas reduções jesuíticas e depois a Revolução Francesa também, segundo Voltaire, o grande escritor francês, se baseou na prática das repúblicas guaraníticas, dos padres jesuítas, para escrever na Revolução Francesa de 1789 esses 3 grandes princípios cooperativos, da igualdade, da liberdade e sermos fraternos na humanidade. É isso que o cooperativo deseja. Muito obrigado a todos. Não vou dizer que tenha um bom retorno, mas quando saírem da cadeira, voltamos a trabalhar nas nossas organizações permanentes. Fico feliz com a excelente participação que tivemos aí dos ouvintes, além da qualidade de depoimentos que houveram por parte dos nossos lideranças cooperativas. Um grande abraço cooperativo. E dia 29 esperamos a live do nosso Seminário Gaúcho de Cooperativismo a todos vocês. Abraços. Valeu, bom dia a todos, um grande abraço. Obrigado, um grande abraço a todos e obrigado pela participação. Reforço, então, aqui o convite para que participem da nossa enquete. A gente agradece, a Amanda disponibilizou também os links para quem tiver interesse de acompanhar esse excelente trabalho que a OCB vem fazendo, com os boletins, inclusive um específico, né, Amanda, sobre a questão da reforma tributária, com análises econômicas, políticas, está no chat para quem quiser acompanhar. E nós agradecemos a participação de todos. Leonardo, só fazendo uma complementação, esses links eles são atualizados toda semana, certo? A Andresa recebe, né? Ela está ciente de toda semana a gente manda eles. Então, caso vocês tenham interesse, além de pedir a minha, a Andresa também está à disposição, tem acesso a todas essas informações. Perfeito, excelente. Muito obrigado, viu, Amanda? Bresolim, tu queres sintetizar em um minutinho, um recadinho final para os nossos participantes, por gentileza? Na verdade, só agradecer, né, a participação de todos e o momento que nós estamos vivendo, né, enaltecer o cooperativismo, que temos que estar sempre apostos para a evolução, para as novidades e para esse mundo novo que vem aí. Então, eu acredito que estamos bem preparados para isso e vamos continuar batalhando. Um abraço a todos, saudações cooperativistas e um bom final de semana. Obrigado, igualmente. Seu Adelar, um recado final para o pessoal? Ok, da mesma forma, né? Só agradecer a vocês, né? Parabenizar aí pelo evento, tá? E agradecer a todos que participaram, né? Bom final de semana a todos e viva o cooperativismo. Um abraço. Obrigado, seu Adelar. Eu quis dizer, Winter. E Tiane, te agradecer também. Oi, presidente.
Etienne, eu quero te agradecer também por atender o nosso convite. Obrigado mesmo. Eu abro espaço aqui para tu deixar, então, tua mensagem final também para os nossos colegas participantes. Obrigada eu, né, por poder participar com vocês. Lembrando, então, né, que o Outubro Rosa, estou aqui com a camiseta da campanha Copernictus pelo 3º ano consecutivo, aí os nossos cooperados, os nossos motoristas, colaboradores, vestindo a camiseta rosa para lembrar a importância dessa campanha, né, de conscientização das mulheres aí. Então, só deixar, lembrando, então, como feminina no cooperativismo, a importância desse momento, né, desse mês do Outubro Rosa, essa campanha, então. Um grande abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Etienne, muito obrigado mesmo. E é um tema realmente muito importante que a gente tem que estar sempre atento e aqui no sistema a gente tem divulgado de uma maneira muito consistente. Amanda, eu quero novamente então te agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade. A gente sabe que a agenda está cheia, que nós estamos vivendo um momento de muitas lives, enfim, muitos eventos virtuais. Obrigado mais uma vez. Queres deixar um recadinho final, então, para o pessoal? Na verdade, Leonardo, aqui eu não estou fazendo mais nada que não minha obrigação, certo? De informar vocês, prestar contas a vocês e me colocar inteiramente à disposição que vocês precisarem. Agradeço pelo convite, realmente é uma oportunidade de a gente trocar conhecimento e também de eu informar para vocês que, como o presidente comentou, a gente está alerta, a gente está preocupado, nós buscamos com unhas e dentes garantir o adequado tratamento tributário e toda contribuição é bem-vinda. O que eu apresentei aqui são os projetos e o que o sistema em discussão, tanto na Seconte como no grupo de trabalho, concluiu que seria uma saída que a gente pode seguir estrategicamente para defender o ato, mas estamos à disposição também para discutir, para receber qualquer outra sugestão e me coloco sempre à disposição. Eu só tenho mesmo a agradecer. Obrigado, muito obrigado, Amanda. Então, muito obrigado pela participação de todos. Eu desejo a todos aí uma ótima sexta-feira e um bom final de semana, tá bem? Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Abraços.